Eu gostaria que você abrisse esse texto, por favor. A palavra de Deus tem esse ensino espalhado por toda ela, mas neste verso há uma concentração deste ensinamento que nós precisamos guardar. Provérbios 16, 4. A igreja assentada, pode ler comigo esse verso, por favor? Já tem todos a Bíblia aberta? Leiamos juntos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Palavra de Deus. Quando nós vamos para o livro de Provérbios, nós aprendemos com o sábio Salomão. No outro livro, o pregador. Aqui, o filho do rei, o sábio. Exortações que ele faz, e nos primeiros 9 capítulos, com o título de sabedoria. Logo, como profeta que está falando em nome de Deus, em nome da sabedoria de Deus. Está expressando o ensinamento ao filho, aquele a quem ama e quer preservar, em nome do próprio Deus, com a voz do próprio Deus. A sabedoria de Deus, Cristo Jesus, nos ensina no livro de Provérbios. E embora haja, nos textos até o capítulo 9 em especial, contexto, então há versos relacionados entre si em sequência, a partir do capítulo 10, isto começa a aparecer em forma de máximas, em que, quando muito, 2, 3 versos trazem o mesmo ensino, mas em geral é apenas um verso, uma máxima, ou um provérbio, que nos ensina a respeito da verdade que está aqui tratada. Logo, o que vemos aqui no versículo 4 é uma verdade completa, uma máxima, um provérbio. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. E ao lermos isso, nós temos que ser esclarecidos do alcance desse texto. Quando olhamos para o Senhor fez, nós podemos ser levados a pensar no fazer de Deus, como aconteceu em Gênesis capítulos 1 e 2. Entretanto, lá é um fazer criador, diferente deste aqui. Lá o Senhor criou a partir da não existência. Deus não criou uma gema de si mesmo, não foi um broto de si mesmo. Deus criou algo onde nada havia. Deus não criou um pequeno Deus. Deus criou algo diferente de si. Deus criou do nada. Criou. Mas aqui a palavra não é criar, é fazer. O Senhor fez. Aqui o sentido é anterior à criação. Aqui o sentido é de determinação. Como nós costumamos chamar na doutrina, decretação, decreto. O Senhor determinou, e veremos já o alcance disso. Ele o fez, e conforme determinou, criou. A criação não aconteceu para depois Deus pensar em como seriam as coisas. Deus não é um remendão. Deus é sábio de maneira muito além da que nós possamos imaginar. E não é apenas sábio, mas é conhecedor e inteligente no limite das possibilidades. Ele é o Todo-Poderoso. Logo, tudo aquele que Ele planejou, determinou e fez acontecer. E nesse fazer acontecer está envolvido o que digo aqui, no verso 4, e o criar, o trazer à existência desde o nada.
volto os meus olhos em especial com os irmãos ao decreto. O Senhor fez, o Senhor decretou. Decretou o quê? Determinou o quê? O texto diz: todas as coisas. Esse texto poderia ser um pouco mais figurado, ele poderia estar de uma forma a nos fazer entender que isso não é tão abrangente assim, mas não é assim. O texto, de fato, trata de toda a abrangência. E isto fica claro quando a palavra até aparece um pouco mais além. É tudo mesmo, até aquilo. Até o mal. Seja o mal no sentido da sua existência como ente, o mal, para poder entender que é com L, ou seja o mal, aquele que é mal e não é bom, seja no seu sentido de essência, seja no seu sentido de agência, mal ou mal, tudo decorre do decreto divino. O Senhor fez todas as coisas. Inclui isso que você está pensando agora, inclui isso que você não está pensando agora. Inclui agora você estar meditando longe, será que quer dizer isso também? Sim. E aquilo que você ignora, tudo determinado por Deus. Esse verso é muito precioso. Ele condensa doutrina espalhada pela Escritura inteira. Mas ele fez todas essas coisas para quê? Para jogar para o alto e ver onde cai. Ele fez no movimento Silvio Santos, pega dinheiro, joga para cima e pergunta, você pensou na pergunta, eu tenho certeza. Não, Deus não fez assim. Deus fez todas as coisas, e o texto continua, e diz com clareza, todas as coisas para os devidos fins, para determinados fins. Nada existe solto. Nada existe para você ficar diante de Deus, sentado ao lado dele, pensando, e então, o que vai acontecer agora? E ele te responder, não sei, vamos ver no que dá. Não existe isso. Decretou todas as coisas. E a sua existência, a razão e propósito da sua existência. Para tudo. Parece simples demais, parece abrangente demais, mas isso é tudo. Isso quer dizer que as coisas boas que me acontecem foram planejadas, decretadas e levadas a efeito por Deus? Quer dizer, pastor, que esse ano que está acabando, ele se cumpriu pela vontade de Deus? Quer dizer que você que tem esta ou aquela linha política, que está mais ou menos satisfeito, está vivendo neste país com maior ou menor entendimento do que acontece, e está vivendo nele conforme o decreto de Deus? É isso mesmo? Mas eu fiquei doente, mas eu fiquei rico, mas meu querido, minha querida morreu, mas eu tive que mudar de cidade ou de emprego, mas eu tive que passar a fazer dieta, mas o quê? Mas qualquer coisa. Tudo fez o Senhor para determinados fins. O ano que entra, será que ele traz novidades para Deus? Será que Deus vai ficar impressionado com alguma coisa que vai acontecer? Será que vai haver uma nova profecia a ser dada? Algo que Deus precisa conhecer para poder então revelar? Não.
Tudo já foi determinado. Ele sabe todas as coisas que determinou. Tudo e todos, sobre tudo e sobre todos, temos a execução do seu plano ao longo da história. Isso inclui o mal e o seu destino. O verso diz: e até o perverso para o dia da calamidade. Tudo. Alguém pergunta: pastor, não é possível? Deus não pode ter planejado o pecado de Adão? Ora, por que não? Não, porque em Deus não há mal algum, e Deus não pode ter feito o mal para que Adão o cumprisse. Você está pensando na existência a partir da sua limitação, e está pensando nas coisas a partir dos teus juízos de valor. O que é bom e o que é mal, é bom ou mal, conforme glorifique a Deus, obedeça a Deus, exalte a sua soberania. Então, no sentido mais absoluto da expressão, vou repetir para você entender bem, no sentido mais absoluto da expressão, o que é mal? Segure-se na cadeira aí. Mal aos nossos olhos, mal aos olhos de Deus sob os seus preceitos, é aquilo que produz a morte, é aquilo que expressa o ódio, o desamor. Isso é mal aos nossos olhos e diante dos preceitos de Deus. Mas o que é mal diante dos decretos de Deus? Diante do decreto de Deus, não há mal, pois tudo o que acontece, acontece para Ele, foi feito para a sua glória, tudo sem qualquer exceção. O pecado de Adão, pastor? Sim, porque foi da vontade de Deus que o Filho fosse exaltado pela mediação para a redenção dos perdidos, aos quais amou e determinou salvar antes da fundação do mundo. Você está me ouvindo? Você está ouvindo coisas que não se falam por aí. Mas veja, o pecado de Adão, embora sob o decreto de Deus, aconteceu conforme a sua, vem a palavra desse sermão, providência. Porque Deus, ao decretar todas as coisas, determinou que elas aconteceriam, mas Ele, pela sua providência, as leva a efeito. Compreendeu a diferença? A determinação daquilo que existirá, Ele já determinou, existe. E o que acontece agora? Por sua providência leva a efeito. É o que nós, no nosso bendito livro de doutrina, a Confissão de Fé de Westminster, compreendemos sobre a terminologia de causa primária de todas as coisas. Providência. A providência de Deus age sobre tudo e sobre todos, mais uma vez a expressão do nosso título, sobre tudo e sobre todos. Contudo, e tinha que haver um contudo, Ele que sabe todas as coisas e as determinou sem falta, sem sombra, sem desconhecimento, tudo está diante dele, como vimos pela manhã,
patente diante da sua visão e do seu conhecimento, tudo não está assim diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos somos limitados. Diante dos nossos olhos, mesmo quando achamos que conhecemos tudo, dominamos tudo, temos plena administração de todos os recursos à nossa frente, na verdade estamos nos enganando, porque nós estamos considerando apenas uma pequena fração de um universo muito maior, e achamos que tudo é apenas aquilo que vemos e compreendemos, que é, na verdade, menos do que a cabeça de um alfinete. Eu costumo perguntar e pergunto para a igreja nesta hora, uma vez mais, como já fiz outras tantas, o que está acontecendo na rua agora? Você sabe? Você tem percepção? Você tem alguém que você ama e que esteja fora desta sala? Você sabe o que está acontecendo com essa pessoa agora? Não, você não sabe. Vamos ser mais profundos? Você tem alguma ideia de como está a sua frequência cardíaca agora? Tem alguma ideia de como está o seu metabolismo agora? Alguma ideia? Você pode até especular, mas certeza você não tem. O médico com seus exames não tem certeza. E Deus, absoluto conhecimento, controle decretivo sobre tudo. E na sua providência leva tudo a efeito. Mas nós que não temos esse controle, aventamos para nós esse controle. E ao termos esta perspectiva de que controlamos, recebemos da parte de Deus, atente, você que já sabe, lembre-se, você que não sabe, aprenda. Temos da parte de Deus, por conta disso, um atributo. Somos responsabilizados por nossas ações. Porque agimos no entendimento de que temos controle. Nisto somos responsabilizados. Adão pecou? Pecou. Cumpriu o decreto? Absolutamente. Responsavelmente. Por conta disso, apenado com a morte. Não há conflito, há complementação quanto à competência divina absoluta de decretar e fazer com que aconteça, providência. E nós, que vivemos no tempo e somos responsáveis pelo que fazemos, segundo o decreto de Deus. Assim, então, até o perverso foi criado por Deus com uma finalidade, e foi criado para o dia da calamidade. O perverso existe para o inferno. Graças a Deus que nem todos os perversos existem para o inferno, não é? Olha eu aqui, perverso, mau, corrupto, redimido, pela graça de Cristo Jesus. Porque Ele assim determinou, e Ele então fez com que os seus determinados fins fossem alcançados na minha vida e creio na sua, de modo que o seu decreto providencialmente encontrasse o seu desfecho em minha vida, e eu cresci no Evangelho que Ele me deu a conhecer. Isto, irmãos, é a providência divina. Ninguém se espante por ter caído alguma coisa no chão agora aí. Isso não está fora do decreto. Mas você é responsável, cuida para não cair de novo. Compreende? É assim. É simples. Não, não é. É muito complexo. Mas nós não entendemos isso a partir da nossa própria percepção. Na nossa percepção, todos somos livres e fazemos o que quisermos e produzimos os nossos efeitos. Nós não vivemos segundo a nossa percepção. Vivemos segundo as Escrituras, segundo a revelação de Deus. Logo, compreendemos que se Deus fez até o perverso para o dia da calamidade, Ele fez alguns perversos, como vão, irmãos?
para o dia da glória, para a redenção eterna, para a bênção sob as mãos do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Isto, meus caros irmãos, significa que não há coincidências. Vá comigo para um texto que vimos esta manhã, parcialmente, em Marcos capítulo 14, por favor. Puxa, que coincidência, deu tudo certo. Nossa, que coincidência, deu tudo errado. Não houve uma coincidência no sentido da casualidade. Houve uma coincidência, sim, no sentido do cumprimento do decreto de Deus. Coincidência é incidir em mais de uma coisa sobre o mesmo ponto, coincidir. Mas isso não pode significar para você casualidade, sim, decreto, providência. Veja aí Marcos 14, a partir do versículo 12, acompanhe a leitura. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Percebam a necessidade que esse texto tem do verso 16. Porque o verso 16 nos mostra que isto não aconteceu por acaso. Isso nos mostra que o Senhor Jesus tinha domínio do que iria acontecer. E Ele declarou aos discípulos o que iria acontecer. Poderia vir mais de uma pessoa carregando água? Versículo 13. Ide à cidade e vos fará encontro um homem trazendo um cântaro de água. Pergunto, poderia vir mais de um homem carregando um cântaro de água? O que impediria de haver mais de um homem carregando um cântaro de água? Mas quando eles foram, havia um. Qual o nome dele? Não sei. Ele tinha um cântaro. E eles seguiram esse homem. Veja, esse homem tinha um cântaro de água e não parou ali. Ele não parou ali para beber a água. Ele não lavou o pote e deixou secando. Não, ele seguiu o caminho. Ele seguiu o caminho e entrou numa casa. E entrando na casa, foi dito que eles deveriam falar com alguém lá para dizer que o mestre pergunta, o dono da casa. O mestre pergunta: que mestre? Disse o nome? Não disse. Onde é meu aposento? Vocês percebem a linha de impossibilidades aqui? Isso não é acaso, irmãos. Isso é o Senhor Jesus dizendo: decreto providencialmente se cumprindo. Ele declarou a providência como se cumpriria. E eles testemunharam isso. E por terem testemunhado, Marcos registra: foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Essa é uma conclusão não de um acaso, mas da providência percebida pelos discípulos. Eu dou um passo além com você agora. O Senhor Jesus não declarou para mim que eu estaria aqui hoje de paletó cinza e gravata marrom. Ele não me declarou isso, mas decretou. E o homem que carregava um cântaro de água, segundo as Escrituras, não sabia que ele estava dentro do decreto de Deus, mas Deus sabia. Ele lá estava. E na sua ignorância, cumprindo o decreto, tornou-se evidência da providência de Deus.
É assim com você. É assim com cada detalhe da sua vida. É assim com o número de pelinhos que você raspou e deixou de raspar da barba, meu jovem, meu amigo. Ou você, minha querida irmã, daqueles pelinhos que você tirou da sobrancelha, que eu acho que todas aqui devem fazer isso, não é? Ele sabia quantos estavam lá e quantos sobraram, porque determinou antes de você fazer. Agora, se isso deixa você assombrado, porque a sua vida está totalmente dentro do decreto, embora você não saiba e viva com a percepção de plena liberdade, veja o que vem a seguir no texto. 17. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Percebem que não há mais coincidências aqui? A mesma coisa. Está reunido, está com os 12, mas um dos 12 meteria com ele a mão no prato. Um deles. E este que o fizesse era aquele que o trairia. Veja, não foi uma loteria, não foi como costumam dizer aqui, uma roleta russa. E se fosse Pedro que tivesse posto a mão? E agora, como é que vai ser se fosse João? Não, era Judas Iscariotes que ia pôr a mão no prato. E por que aquilo aconteceria? Jesus está declarando o decreto para perceberem a providência. Mas ele continua e afirma o verso 21, dizendo: seria melhor para esse infeliz nem haver nascido. Por quê? Porque o Senhor fez todas as coisas com determinados fins, até o ímpio, para o dia da sua pena, o dia da sua perdição, o dia da sua condenação. Olha o ímpio aqui exemplificado em Judas. Irmãos, não há coincidência. Os queridos visitantes que estão conosco aqui hoje, glória a Deus, muito bem-vindos, estão aqui segundo o decreto de Deus. Para onde irão, o que farão, eu não sei, vocês também não sabem. Ele não apenas sabe, Ele decretou, e você cumprirá, saiba o que fará ou não. Louvado seja Deus por sua soberana vontade, e porque age sobre tudo e sobre todos no tempo, cumprindo a sua providência. Assim nós temos inúmeros exemplos nas nossas vidas e nas Escrituras. Quantas coisas você pode dizer da sua própria vida? Eu não sei como isso chegou até aqui, eu não sei como cheguei a essa consequência, eu não sei como eu cheguei até aqui, mas sei que estou aqui, sei que aconteceu assim. Eu não procurei por aquele emprego, procurei por aquele, mas fui encontrado por aqueles, estou trabalhando, estou satisfeito. Por que estou com isso? Não sei muito bem, mas foi assim que aconteceu. Como cheguei até o dia de hoje? Deus me trouxe até aqui. Deus levou José com os seus pecados, desde o lar do seu pai até o vice-reinado do Egito. E como acaba o livro de Gênesis, se não com José dizendo: o Senhor transformou o mal em bem, porque ele está dizendo isso para as pessoas más que lhe fizeram mal. E ele diz: Deus fez o seu mal bem para o povo dele, porque o povo dele agora está guardado no Egito e ficará aqui para cumprir o seu propósito de anunciar o Messias com a libertação por meio de Moisés. Tudo com seus detalhes. Não foi assim com Ruth? Imagine você aí, um homem casado com 2 filhos, tem a ordem de Deus de permanecer na sua terra,
mas ele descumpre a ordem de Deus. Ele vai para Moabe, uma outra terra proibida por Deus. Vai até lá, seus filhos crescem e se casam com moabitas. Não era para judeu casar com moabita. Aliás, naquele momento, israelita ainda. Não era para casar, mas casam. E fazem tudo errado. E os homens morrem. O que acontece? Ruth acompanha Noemi, volta para a terra de Israel. Boaz se encanta com ela. De Boaz e de Ruth vem Obed, de Obed, Jessé, de Jessé, Davi. A linhagem do Messias passava por Ruth. Decreto que se cumpre providencialmente na história. Não foi com eles, é conosco. É com o ser humano, é com a criação inteira. Não foi assim com Esther? Mordecai não diz a ela: será que não foi por conta disso que você foi elevada a rainha? Ela não tinha muito bem noção, ela queria mais era ter o seu conforto, provavelmente. Não, ela é questionada. O Deus que tem controle sobre tudo, tem controle sobre a sua vida, sobre essa situação, e é para você agir agora, Esther, porque você não está aí à toa. Você e eu, da mesma forma. Logo, meu querido, minha querida, deixe de lado a sua ansiedade. Ponha de lado a sua preocupação infundada e espere em Deus. Eu estava com o livro aberto em Provérbios. Vá comigo a Provérbios uma vez mais, em seu capítulo 3. Veja que beleza de texto tem aqui, que dá vontade até de cantar. Provérbios 3, versos 5 e 6, vai, só os 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. O texto podia ser lido muito mais, é o início de Provérbios, tem todo o contexto aqui, mas você viu como é importante isso aqui já. Confia no Senhor. Eu não sei o que vem, meu irmão, confia no Senhor. E por fim, Hebreus, o seu capítulo 10, os últimos versos. O autor aos Hebreus, escrevendo a uma porção da igreja que estava falhando na sua fé, que estava se afastando do Evangelho, que estava trôpega, depois de muitos argumentos preciosos, grandiosos acerca de Cristo e em quem cremos, de quem Ele é, do seu poder, ele vai dizer, no capítulo 10, versos 37 a 39, e também o 11:1, diz assim, Hebreus 10, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu paro a leitura, eu vou ler fracionadamente. Como ele pode saber disso? Como ele pode dizer isto? Aquele que vem virá e não tardará dentro de pouco tempo. Pouco tempo para quem? Diante do Senhor, na eternidade, um suspiro. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Isso é decreto. Cristo virá dentro de pouco tempo. E continua o verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Eu paro de novo. Mas, Senhor, está demorando, Senhor. Calma. Confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento. O Senhor fez todas as coisas para os determinados fins. Calma. O meu justo vive pela fé. Creia no Deus verdadeiro. Não creia em si mesmo. Não creia na igreja. Não creia no pregador. Creia em Deus, segundo as Escrituras. E o 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé
para a conservação da alma. É o seu caso? Você vive em confiança diante do Senhor? É possível que nesse ano que entra, você passe por muitos e muitos casos de desconfiança, de fragilidade na tua fé, de tropeço. Lembra de Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, diz o Senhor. Se arrependa dos seus pecados, volta ao Senhor que te ama e que te sustenta. Segue adiante. Você é daqueles da fé. Não afaste-se do caminho. Volte-se ao Senhor. Há perdão, a edificação no Senhor, a conservação da alma. Mas pastor, que papo é esse de fé? Não estou entendendo. 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo Deus, eu não estou sentindo Deus, mas eu sei sobre Deus, porque Ele me entregou a sua revelação que está em minhas mãos. Ela é verdadeira, tem se mostrado verdadeira ao longo dos séculos e dos milênios. Deus tem provado ter decretado e ser providente. Eu posso crer nele. Você pode crer em Deus. Creia em Deus. Espero nele mesmo, que no poder do Espírito Santo você creia. E então você viva, descansando na sua providência. Que venha 25, que em 25 venha uma guerra mundial, que em 25 venha a paz sobre todas as nações. Eu não sei, mas o que vier, confia no Senhor, espera nele. Ele é suficiente e providente sobre as nossas vidas.